Muito bom dia a todos os nossos amigos que acompanham essa transmissão do segundo dia. Começamos agora o segundo dia do Empreenda Summit Portugal 2024. Nós estamos aqui diretamente do estúdio, olha eu com cabeça de televisão, do Auditório 1.4 da Universidade do Algarve, em Faro. E hoje o tema deste primeiro painel do dia 10 de novembro é Startups e Inovação, o empreendedorismo dentro desta ótica. Nós temos aqui um seleto grupo que vai trazer muito conteúdo e vai trocar boas informações com quem está aqui no nosso auditório, mas também com quem está em casa acompanhando este painel. Vou convidar primeiro aqui, eu vou até mudar a ordem que eu tinha, porque ela também, de alguma maneira, é anfitriã desse evento. Quero convidar a CEO da Algarve STP, Jéssica Costa, para compor o nosso painel. Uma salva de palmas. Seja bem-vinda, Jéssica. Agora, gostaria de convidar ele, que a função mais importante dele nesse painel aqui, ele é meu amigo e meu sócio também. Ele é administrador da W4M Digital Solutions, Paulo Bernardo. Mostrando que as mulheres é que mandam nesse planeta cada vez mais. Nós estamos com sérios problemas de autoestima, porque as mulheres estão cada vez mais participantes e levando à frente temas importantes. Ela que é técnica de empreendedorismo da Fábrica do Empreendedor de Lagos, Marta Diniz. E completando o nosso painel, também uma espécie de anfitrião, que é da casa, de Faro. Está aqui o vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos. Muito bem. Como vocês já perceberam, nós vamos conduzir isso de forma informal, como um bate-papo. Quero iniciar agradecendo a participação de cada um de vocês, e tenho certeza que a gente vai conseguir transmitir aqui um pouco dessa ligação, né, de inovação, das startups, com o tal do espírito empreendedor que se fala muito, e me desculpo caso eu use expressões mais brasileiras do que portuguesas, primeiro porque eu ainda estou me adaptando, são só 3 anos aqui no Algarve, tem muita coisa que eu falo com esse jeito brasileiro, mas também porque nós temos um público grande acompanhando lá no Brasil. A primeira questão que eu quero colocar aqui com vocês, e para que cada um fale um pouco a respeito disso, é, no dia a dia, né, de cada um de vocês, das atividades de vocês, como é que vocês percebem essa certa mudança de como fazer negócios? O empreendedorismo sendo valorizado, o empreendedorismo sendo, muitas vezes, o ponto central de novos grandes negócios, mas tudo isso ligado às tais startups, às iniciativas de agregar valor, de agregar grupos para trabalhar ideias, da colaboração entre esses grupos, que é uma coisa moderna, que a gente pode dizer. Há pouco tempo as empresas se fechavam nos seus maiores segredos e não compartilhavam, só depois dos produtos prontos. Isso mudou um pouco. Eu vou começar com a Jéssica falando. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela participação. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à revista Empreenda e à Connect TV pelo convite. Realmente, nós sentimos que está a mudar muito. A Algarve STP gera o Alctec Campus, que é a aceleradora de empresas da Universidade do Algarve, empresas de base tecnológica. Nós estamos no Alctec Campus há 3 anos, que foi quando ele abriu, e temos sentido um grande aumento, não só de mais startups a crescer, mais startups a procurarem-nos, mas também temos sido procurados cada vez mais por empresas grandes, empresas de maiores dimensões, que vêm até nós porque, não só pelo facto de estarmos dentro da universidade, isso também ajuda a criar mais sinergias e também os aproxima mais da academia e do público estudantil, mas também eles próprios sentem mais esta vontade de partilhar o conhecimento deles, partilhar aquilo que eles sabem,
e também depois fazer isso partilhar esse conhecimento mesmo tanto com estudantes ou público geral, como também com empresas que estão a começar. Por exemplo, nós na aceleradora atualmente temos cerca de 30 empresas, mais ou menos 17, quase 20 são startups, e depois também temos empresas âncora. Estamos neste momento na nossa capacidade máxima e todos os dias chegam-nos empresas novas, ou empresas grandes no caso, que para nós são novas, que querem exatamente saber como é que podem juntar-se a nós, como é que podem juntar-se ao ecossistema. Nós também temos o Algarve Tech Hub, que é o ecossistema regional de inovação aqui do Algarve, e esta ideia já começou há 20 anos, mas nos últimos 3 também temos sentido um grande crescimento. Temos também cada vez mais comunidades, temos cada vez mais eventos, mais meetups com empresas, portanto acho que tudo isto é o reflexo de como os negócios estão a mudar, de como o Algarve também está a crescer e até de como a perspectiva das empresas e da sociedade civil está a mudar. Muito bem. Paulo Bernardo, vou fazer uma pergunta. Pode pegar o microfone do lado, tem que compartilhar essa cadeira do meio, tem que compartilhar. Aí, pronto. Paulo Bernardo, você a gente estava até a brincar ali um pouquinho antes de começar. Eu falei, você está mais brasileiro do que eu, porque você vai muito, virou uma ponte aérea para você, e você leva esta informação do Algarve, principalmente para o Brasil, traz informação de lá e cria essas sinergias transatlânticas. Talvez uma coisa que há alguns anos era impensável, mas hoje empresas brasileiras e empresas portuguesas trabalham diariamente como se estivessem vizinhas. Assim. Fala um pouquinho dessa sua experiência, dessa nova forma de fazer negócio e dessa ponte que está encurtada por causa da tecnologia. Bom dia a todos, obrigado pelo convite para estar aqui, e é muito gratificante ter como colegas de painel as pessoas que aqui estão, porque gosto muito delas. A Jéssica conhecia hoje, mas acabo por gostar, porque ela está a acompanhar um projeto que eu iniciei há 20 anos, quando estava noutra vida, portanto, faz parte da família também esse processo. Eu acho que e pegando um bocadinho nas startups e na inovação, hoje o mundo ficou muito mais pequeno, tendo em conta todo o processo da questão tecnológica, não é? O que facilita essa partilha entre empresas e entre pessoas. Inicialmente, às vezes, quando todas as empresas estão na mesma região, às vezes vêem-se mais como competidores, quando estão em regiões diferentes, vêem-se mais como parceiros. Portanto, todo o avanço tecnológico facilita. Que a relação entre Portugal e o Brasil, o que eu sinto, é que, efetivamente, o povo brasileiro tem um espírito empreendedor muito grande. Pronto. E isso faz que todo este fervilhar de iniciativas que vão acontecendo e que nós nos aproximamos muito, durante muito tempo. Acabámos de ser países um pouco mais distantes, hoje, por tudo, estamos mais próximos e, essencialmente, graças às questões tecnológicas que nos aproximam e facilitam nós termos reuniões, mesmo estando num e no outro lado do Atlântico. Como experiência pessoal, digamos que o Brasil não é um mercado fácil. Nós brincamos que o Brasil não é para amadores, não é? Mas depois de se conseguir ultrapassar essas fases, é um mercado fantástico, é um mercado enorme e que pode ser muito complementar para empresas portuguesas crescerem. Portanto, esta ponte é muito salutar de empresas portuguesas irem para o Brasil. Empresas brasileiras, é muito interessante a entrada, e o Algarve Tech Hub e Faro têm essas condições para receber, que são toda a questão de poder ser a entrada na Europa. Pronto, é isso que é um país com o mesmo idioma
E a partir daqui pode-se entrar facilmente pela Europa, porque temos condições para receber as empresas, em primeiro lugar, e temos depois um aeroporto que nos liga praticamente a todas as capitais europeias. E isso é uma vantagem grande. Muito bem. Marta Diniz. Fábrica de empreendedorismo. É um conceito, evidentemente, que é muito lúdico, né, de que vai fabricar. Na verdade, não fabrica. Ele impulsiona quem já tem ali, vamos dizer, o bichinho do empreendedorismo no sangue. Fala um pouquinho da tua experiência como acelerar. Eu gosto desses termos, né, aceleradores, ecossistema, mas são nomenclaturas novas que a gente tem que ir cada vez mais falando e criando o entendimento mais adequado. Como é que é fabricar, impulsionar esses empreendedores lá no Barlavento? Bom dia. Também obrigada pelo convite, obviamente, de vir aqui a este lado do Algarve falar um bocadinho o que é a Fábrica do Empreendedor. Também contextualizar aqui o que é a Fábrica do Empreendedor e como é que nós funcionamos. A nossa fábrica não é única. É única neste momento a sul do país, contudo nós temos várias fábricas espalhadas pelo país todo. Somos uma equipa muito bem composta. Estas fábricas são todas elas organizadas e é uma ideia que vem de uma entidade sem fins lucrativos, a CIA, e em parceria com os municípios, no nosso caso, obviamente, em parceria com o município de Lagos. Também explicar que nós em Lagos somos cerca de 31 mil habitantes, por isso somos um bocadinho menos do que aqueles que existem no Brasil. Só um pouquinho. Só um bocadinho, só um bocadinho. Por isso também, e obviamente, as atividades que nós fazemos e as dinâmicas que nós temos são em função da região onde nós estamos. O que eu faço é diferente do que os meus colegas fazem, por exemplo, em Lisboa. Também porque nós estamos na Marina de Lagos. Pronto. Somos, efetivamente, a fábrica. Deixa eu fazer um adendo aqui. Só quem não conhece, quando ela fala estamos na Marina de Lagos, depois você entra na internet aí e coloca. Para você ver como assim, o salário ali não deveria nem acontecer, porque só de trabalhar ali já é um presente, né, Marta? É um facto que causa alguma inveja saudável entre os colegas das outras fábricas, é um facto. Mas isto para dizer também que a comunidade que nos procura também é muito internacional. Pelo sítio onde nós estamos, sim, faz muito que aconteça isso. Como é que nós aqui fomentamos o empreendedorismo na Fábrica do Empreendedor de Lagos? A base e a raiz de qualquer fábrica são reuniões 1 para 1, ou seja, eu tenho reuniões com os empreendedores, às vezes que fizer sentido com eles e durante o tempo que fizer sentido, mas depois eu percebi que o empreendedorismo é mais do que isso. Os empreendedores têm que se conhecer, têm que partilhar, têm que criar dinâmicas entre eles. Startups. Podemos lhe chamar de startups, eu trabalho com empreendedores solo. Ou seja, estamos a falar de pessoas que têm serviços, produtos, iniciam a sua atividade, mas estão sozinhos. E também para explicar um bocadinho como é que esta partilha funciona, eu tenho várias senhoras que trabalham da área da gastronomia e elas juntam-se e vão todas a eventos. Ou seja, criou-se uma comunidade. Também para vos dar um exemplo, no tinha uma senhora e disse, olha, eu vou pô-la a conversar com pessoas da sua área. Ela dizia, ai Marta, não, porque depois as pessoas só querem falar do que fizeram bem. Aqui na fábrica é diferente. Mesmo que trabalhemos a mesma área, o que eu tento incutir nestes empreendedores é que vamos partilhar. Porque nós somos todos diferentes. Por isso, vamos partilhar o que é que eu faço, o que correu bem, o que correu menos bem, para ajudar o outro empreendedor a fazer também. Por isso, cria-se muita comunidade e é assim que os empreendedores também acabam por crescer. As dinâmicas, os programas, a Jéssica falava, obviamente, das dinâmicas que tem aqui em Faro, nós lá também criamos programas. Temos o She-Means Business, temos o Fast em Rede, temos o curso intensivo de empreendedorismo, tudo também adaptado às necessidades da população com quem nós trabalhamos. Não trabalhamos uma área tão tecnológica, estamos a falar de serviços, produtos, não trabalhamos, e por muito que se ache que no Algarve só fazemos projetos de restauração e turismo, desenganem-se, porque eu não tenho nenhum projeto de restauração e turismo, por isso o Algarve é muito mais do que isso, mas obviamente precisamos de criar esta comunidade para que assim as pessoas possam crescer, independentemente do vizinho do lado, que é como estávamos a dizer, até supostamente fazer o mesmo do que eu. Mas eu tenho sempre a ganhar, conhecer o que é que ele faz e como é que nós conseguimos juntos ir a um evento, ir a uma dinâmica que se calhar sozinhos não iríamos. Ontem foi falado aqui em diversos painéis desse entendimento que é quase em uníssono de que a preocupação tem que ser aumentar o bolo.
Porque se eu tenho uma fatia de 10% do bolo e o bolo pesa 1 quilo, eu tenho 100 gramas. Mas se esse bolo passar a pesar 5 quilos e eu continuar só com os meus 10%, eu ganhei muito, eu quintupliquei o tamanho do meu negócio. E parece que isso, esse conceito de empreendedorismo vai colocando isso na cabeça das pessoas e do desprendimento. Ontem foi falado aqui, eu só estou reforçando até para que você que está em casa assistindo, depois busque os outros painéis, porque é engraçado como os temas diferentes muitas vezes convergem para os mesmos entendimentos, que é a história de que o português tem muito medo, tem muito receio de falhar. E o grande empreendedor não tem medo de falhar. Ele falha quantas vezes forem necessárias, ou quantas vezes forem inevitáveis, na verdade, não necessárias, mas o dia que ele acerta uma, missão cumprida. Então, esse conceito está sendo... É uma mudança, as palavras novas, né, de mindset, que estão acontecendo nesse momento pelo mundo afora. Paulo Santos. A gente está no Algarve, nós temos aqui... o turismo como a força incontornável do Algarve, nós estamos em Faro, que é a capital, e aí tudo que se espera de Faro, tudo que se espera é de um local que tem um aeroporto internacional que leva para quase todas as capitais da Europa e que agora está levando para outros continentes, né? Tem voos para o Canadá, tem um voo inicial que começa para os Estados Unidos. Se Deus quiser, e ontem falado nos painéis também, vai ter para o Brasil em breve um voo direto. Tudo isso é a parte que se conhece do Algarve, que, ok, é uma espécie de remar contra a maré quando se tenta trazer para Faro, por exemplo, na sua condição de vice-presidente da Câmara e da tua ligação com essa indústria, vamos dizer, da tecnologia e tal, tentar criar uma nova vocação, muitas vezes é visto como teimosia e tipo, não, tem que deixar o turismo mesmo. Como é que você enxerga essa possibilidade muito grande, eu uso algumas expressões que remetem à história de Portugal, né? Mares nunca dantes navegados que podem acontecer, mas que tem resistência muitas vezes, que falam, não, se o turismo está bem, investe só no turismo. Como é que é esse equilíbrio das duas coisas? Está ouvindo? Vê se está ligado aqui assim. Tá? Agora okay. foi. Pronto. Se não ligasse o microfone era mais difícil. Portanto, agradeço a ter escolhido Faro e é um gosto para nós ter aqui esta conferência. Esta questão de... Estamos aqui um bocado a falar, eu ia aqui pensando em várias coisas ao longo das várias perguntas, mas agora nesta específica e em relação a Faro. Faro não tinha que pensar, Faro não tinha que empreender. Faro, durante muitos anos, como capital do distrito, recebia aquilo que naturalmente era entregue às capitais de distrito, ou seja, os serviços centralizados do Estado, o hospital, o aeroporto, portanto, todos estes serviços públicos foram naturalmente de Faro. E Faro sentou-se confortavelmente no seu trono, desculpem esta expressão, mas foi isto que aconteceu durante anos. Faro não tinha turismo, Faro não precisava ter zonas industriais, Faro não precisava ter empreendedores, porque Faro tinha naturalmente pessoas com um nível de rendimento superior à média, porque obviamente tendo aqui uma classe de empregado, ou seja, todos os funcionários públicos em Faro, dava aqui uma estabilidade financeira e um nível acima daquilo que muitas vezes no Algarve todos os outros conceitos tinham que lutar, com a sazonalidade, com a dificuldade de formação nos seus municípios, com um conjunto de dificuldades que Faro tranquilamente vivia bem nesse... E isso, ao fim e ao cabo, não era uma questão de opção, aconteceu-nos naturalmente por sermos capital de distrito, e isso deixou-nos demasiadamente confortáveis, ou seja, erraticamente confortáveis. E foi, curiosamente, ali... Só fazendo um adendo, tem uma frase do hino brasileiro que explica isso. É deitado eternamente em berço esplêndido. Exatamente. Então, Faro estava nessa pegada do hino brasileiro. Era isso o espírito farense. E felizmente a coisa mudou. E mudou, e eu estou na Câmara há alguns anos,
Portanto, acompanhei de alguma forma este processo de mudança. E mudou não porque a universidade ou o governo, as entidades centralizadas do Estado, ou, portanto, quem tinha, efetivamente, se calhar o poder na altura de mudar, e depois podemos falar aqui sobre a Algarve STP, sobre todas as dinâmicas que aconteceram, a Global Algarve, também está aqui o Paulo, que pode falar melhor do que eu, mas também partilhámos esse projeto há uns anos atrás. Mas, voltando atrás, ao fim e ao cabo, o Estado não sentia, ou seja, entidades ligadas ao setor público, não sentia muita necessidade de lutar contra isto. Era uma posição confortável. E foi efetivamente com as crises de 2010, por aí, que pela primeira vez, Faro se foi de alguma forma afetada pelo desemprego. Apesar de haver esta estabilidade, foi nessa altura que o país foi muito afetado pelo desemprego, sim, mas Faro também teve aqui, também de alguma forma, teve aqui números de desemprego que nunca tinha tido. E depois, também, com toda a dificuldade, com tudo aquilo que estava a acontecer, quem é que começou a dar a volta? Os jovens. Os jovens, ou seja, se hoje temos uma Algarve STP, não, obviamente é pela vontade e pela visão da Universidade do Algarve e de alguns municípios que há 20 anos atrás acharam que era importante ter um Algarve Tech Hub, como hoje temos, não é? Um Tech Campus, mas criámos no papel, definiu-se um conjunto de ideias, todas elas corretas, mas faltava alguém que tivesse o impulso, tivesse a vontade de começar a fazer. E, por exemplo, foi nessa altura, com um conjunto de empresas e um conjunto de empreendedores, se juntaram e quiseram criar esta dinâmica deste ecossistema, na área das tecnologias, aproveitar a região, ainda na altura não se falava em nómadas digitais, ou não se falava muito, mas de olhar para a região como um potencial grande também nessa área. E, por exemplo, na altura criou-se a Algarve Evolution, uma associação de empresas de base tecnológica que inicialmente foi o grande impulso para que depois, hoje, tivéssemos um Tech Campus e que depois se conseguisse garantir financiamento e avançar. E, obviamente, aí com o público ao lado. Mas, na área do turismo, por exemplo, dou um exemplo, não sei se o meu colega ontem falou sobre estes números, mas nós já há 10 anos atrás, Faro tinha 1.800 camas, e hoje temos perto de 10 mil camas. Sim. E isto foi, obviamente, uma vontade de quem estava no território, de jovens, que acharam porque é que eu não tenho a possibilidade de pegar na casa do meu avô, ou na casa do meu pai, ou de investir num imóvel, porque Faro, efetivamente, tem capacidade de crescer e de crescer e, acima de tudo, criar aqui uma opção também na área do turismo. Isso aconteceu na área do turismo, da restauração, das empresas de base tecnológica e por aí em diante. Ou seja, e o que nós, em termos de Câmara, tornou-nos muito mais fácil a nossa missão. Basicamente, tivemos que ir acompanhando, que estando ao lado, obviamente, fazendo também os nossos investimentos, para que as empresas tivessem a base certa para poder trabalhar. Hoje, Faro é uma cidade radicalmente diferente, e neste espaço de 10, 15 anos, a mudança foi enorme, mas foi, e é importante nós reconhecermos isto, com o mérito e que houve vontade de muitos jovens, não só jovens, ou seja, muitas vezes dizemos que o empreendedor é um jovem, não tem que ser jovem, pode ser um empreendedor com 70 anos, não é? Portanto, não tem que ser, e que também é jovem mesmo, não tem que ser, obrigatoriamente, a questão de ser empreendedor não tem a ver com a idade, não tem a ver exclusivamente com empresas. Por exemplo, no setor associativo, por exemplo, na área da cultura, nós há 10 anos atrás tínhamos 14 associações culturais a trabalhar no Conselho, hoje temos 81 em 10 anos. Portanto, o empreendedorismo faz em casa, faz nas empresas, não se faz sendo o patrão, não se faz sendo a pessoa que está à frente. Ou seja, eu como funcionário, mesmo no setor público, posso ter um espírito empreendedor, querer fazer mais, querer inovar. E isso, acho que hoje as novas gerações estão muito mais à frente, inclusive, por exemplo, que a minha. Não é? Estão, neste momento, acho que os jovens, e como o Paulo Bernardo dizia há pouco, por estarmos no mundo global, percebermos que as oportunidades não é aqui na rua ao lado, não é aqui na nossa cidade, não é aqui na nossa região, as oportunidades muitas vezes, ou deve-se pensar sempre grande, nem que depois também se aplique e se faça local, sim, mas que se deve pensar sempre com uma dimensão de que o bolo não pesa 1 quilo, mas sim 5 quilos. E muito bem, essa analogia é boa. E não sei quem fez, mas tinha que ter uma placa. Vamos falar sério aqui. Ô Paulo, eu vou provocar você em relação a uma coisa. Quando fala startup, inovação, de maneira errada, todo mundo relaciona exclusivamente a tecnologia. Parece que falou, startup e inovação tem que ter um computador, inteligência artificial, que o tema tem que ser isso. E eu sei que a tua visão e o que como tem que ser, né, é maior do que isso. Quer dizer, uma startup. E a Marta até falou,
eu considero startup algumas coisas que estão lá. É o conceito mais abrangente. Fala um pouquinho da tua visão. O que é uma startup? E inovação pode ser aplicado em absolutamente tudo. Você pode inovar, por exemplo, na forma de fazer, vamos usar a analogia do bolo de novo, um bolo. Pode ter inovação numa receita de bolo. Mas as pessoas se esquecem desses conceitos. Nos dê uma aula, professor Paulo Bernardo. Não, professor não, por acaso até gosto de ensinar, mas gosto mais de aprender. A maior inovação que eu alguma vez vi explicada foi esta simples que eu vou vos dizer. Nas Baleares, eles produzem sal, como no Algarve se produz sal. E eles vendiam 1 quilo de sal por mais ou menos €1. Mudaram a embalagem e passaram a vender por 10 euros. Sal. Sal, pronto. Estamos a falar de uma inovação que é mudar uma embalagem. Não tem tecnologia, não tem nada de estranho, é só dar uma nova forma de vender. E eu não combinei esta pergunta com o Eudes, mas era uma coisa que eu vinha pensando, porque o termo startup e inovação, de alguma forma, ganhou uma dimensão de ser tudo tecnologia, muita tecnologia. Então agora que se fala em inteligência artificial, tem que se pôr em qualquer coisa tem que se pôr machine learning, inteligência artificial, economia circular, e temos um projeto muito bom se a gente juntar isto tudo, não é? Mas isso faz que, como a Marta dizia e o Paulo também estava a dizer, existe uma quantidade de empreendedores que estão a fazer coisas muito interessantes, que muitas vezes basta estar a fazer algum tipo de alimentos que estão a produzir e que estão a vender para um hotel, ou para o que seja, ou para a fileira, ou a pessoa que empreendeu porque restaurou a casa que era de família e hoje tem 4 quartos a mais em Faro e, portanto, estamos com capacidade de receber mais pessoas. Portanto, o tema startup e inovação não pode ser castrador no sentido de nós pensarmos que só quem está no ramo tecnológico é que está a fazer isto. Portanto, startup é quando se cria qualquer coisa nova, que está a arrancar, portanto, pode ser fazer sapatos ou joias ou o que seja, e também tecnologia. A tecnologia só tem uma vantagem e por isso às vezes ganha mais, digamos, fala-se mais. Porque é mais fácil vender. Portanto, se eu vendesse sapatos ou vinho, tinha muito mais dificuldade em entrar no Brasil, porque todas as barreiras que existem. Quando se vende tecnologia, portanto, é mais fácil, porque essas barreiras são mais facilmente ultrapassáveis. E também não tenho que encher contentores de caixas, mas basta mandar linhas de código, não é? Portanto, isso torna a tecnologia mais facilmente exportável e mais facilmente escalável. Agora, não é mais nobre ou menos nobre eu fazer coxinhas e vender, ou eu desenvolver tecnologia. Tudo é importante, desde que os empreendedores se sintam bem e estejam a fazer coisas que ganhem dinheiro e que criem riqueza à volta, porque, efetivamente, quem gera impostos são depois as empresas que depois alimentam todo o sistema. Muito bem. E agora há pouco o Paulo Santos comentou a respeito, às vezes a tecnologia ela é usada, a pessoa pensa grande, pensa globalmente, e depois acaba aplicando próximo. Mas, para além disso, às vezes você ganha o mundo e gera riqueza na origem. Quantas regiões do mundo se desenvolveram porque, de repente, uma grande empresa surgiu, aquela região ficou conhecida, o tal do Vale do Silício, né? E outros tantos. A gente está falando de tecnologia, pode usar qualquer outro tema. Então, isso, a tal da globalização, ela passa por também um olhar regional. E a gente está falando muito de região aqui, e eu vou provocar a Jéssica agora. Eu estou aqui para provocar. Eu estou aqui para atrapalhar vocês, não é para ajudar. Ô, Jéssica,
Agora eu vou fazer a provocação contrária. Você atua com essa história justamente da tecnologia, do que se pode ter de mais moderno e tal. Mas isso é aplicável a tudo? Ou seja, a tal da fábrica de sal, que vendia sal a €1 e que depois mudou a embalagem, nada a ver com tecnologia, está vendendo a €10. Ela consegue vender a €12 ou a €11 ou produzir sal mais barato se ela embarcar a tecnologia ou no processo de produção, ou no processo de gestão, ou no processo de divulgação e venda? A tecnologia pode impulsionar qualquer negócio? Então, vou primeiro fazer aqui uma pequena contextualização que eu acho que se calhar pode ser importante. A Algarve STP, quando surgiu, não foi somente focada em tecnologia. O objetivo era criar aqui parcerias com o setor público e com o setor privado também, para alavancar a região. Vamos cortando aqui algum tempo, porque o tempo é grande, como o Paulo Bernardo há bocado disse, já é uma iniciativa que já começou há 20 anos. Quando o AlgTec Campus foi criado, há 3 anos, já estava a correr uma iniciativa que era a Algarve Tech Hub, que começou com a Universidade, com a Algarve STP e com a Algarve Evolution, que é uma iniciativa regional, apesar de ser gerida por estas 3 entidades, abarca muito mais entidades a nível regional, desde instituições, associações empresariais, escolas. Em 2022, inclusive, assinou-se um memorando de entendimento que junta várias entidades da região, exatamente com o objetivo de promover o Algarve e tornar o Algarve um sítio que não é só reconhecido pelo sol e pela praia, e tornar um hub. Inicialmente falávamos num hub tecnológico, mas hoje nós já gostamos de trazer o termo inovação. Boa. Exatamente pelo seu lado mais abrangente, porque, como o Paulo estava a dizer, inovação não tem que ser só a tecnologia. Nós temos imensas empresas aqui no Algarve. Temos, por exemplo, uma empresa no CRIA, no AlgTec Start, que usa cascas de ostras para fazer comida para cães. Portanto, a inovação pode estar em qualquer lado. Exatamente. Mesmo dentro do AlgTec Campus, apesar de ser uma aceleradora de base tecnológica, os programas que nós criamos, estamos agora a lançar também um programa de aceleração, nós estamos a tentar não focar só na tecnologia, mas exatamente abri-lo a produtos inovadores ou serviços inovadores. O que é que são isto? Produtos diferenciadores, produtos diferenciados, que não têm necessariamente que focar só em tecnologia, mas, efetivamente, gostando nós deste lado tecnológico, sabemos que a tecnologia pode ajudar a alavancar, e isto de diversas formas, não é? Antigamente pensávamos muito mais em termos locais, com a tecnologia. Hoje em dia, como o Paulo dizia também há bocado, conseguimos estar a fazer reuniões com o Brasil, conseguimos enviar linhas de código para o Brasil. Portanto, sim, a tecnologia não é o ponto principal, mas acreditamos sim que a tecnologia pode ajudar também a potenciar a inovação, embora que sempre sabendo que a inovação não necessariamente precisa de tecnologia para vingar. Acho que esses tabus a gente vai quebrando, falando muitas vezes a respeito deles, e muitas vezes essas palavras, né? Eu acho que a palavra startup, por exemplo, ela pode assustar quem não é do meio da tecnologia. Tem que entender que toda empresa pode ser uma startup. Eu vou voltar lá para o Paulo Santos. Paulo, falando de inovação, e aí eu quero falar de gestão pública, você está aqui na condição de um dos gestores públicos da cidade de Faro. Como é que a inovação entra e atua de verdade e produz frutos reais que chegam nas pessoas, sabendo que o poder público normalmente ele é mais moroso, ele é mais burocrático. A máquina, por mais por melhor que ela funcione, ela é mais pesada. As decisões de uma empresa privada são ágeis. O dono da empresa vira e fala: ó, amanhã eu quero isso. O gestor público, primeiro, ele tem que planejar, depois ele tem que convencer seus pares de que aquilo é bom, tem que sinalizar para a sociedade que aquela inovação, aquilo vai ser bom para a comunidade, e depois disso tem barreiras jurídicas, barreiras burocráticas, barreiras orçamentárias. É muito mais difícil inovar no poder público do que no dia a dia de uma empresa? Pergunta
Muito fácil, hein? Fácil. Obrigado. E você tem 45 minutos para... Estou brincando. Até posso falar durante 2 horas. Eu imagino. Não quer dizer que diga alguma coisa de interessante. Vamos ver uma coisa. Eu podia aqui... vamos ver. A questão da inovação, a questão de tentarmos fazer sempre melhor, acho que tem a ver muito com cada um de nós. E, obviamente, nós na Câmara, e eu, pessoalmente, desta à parte, tenho sempre isso como presente. Tenho na Câmara como tive noutras áreas onde passei. Obviamente que é mais difícil inovar. É mais difícil inovar num setor público, porque, como disseste bem, temos um conjunto de regras, um conjunto de processos, todos eles com alguma complexidade burocrática. Por muito que nós queiramos agilizar, é difícil. Portanto, é difícil fazê-lo. Então, onde é que nós tentamos aqui de alguma forma inovar? De alguma forma passar este espírito, como estava a falar há pouco, este espírito empreendedor, este espírito de inovação, este espírito de nunca estarmos contentes com o nosso conforto, às vezes. Portanto, pôr sempre isso em causa e passar isso para as equipas. Para as minhas equipas diretas e para que depois as FIAs passem para as suas equipas também. Sendo que hoje em dia o funcionário público é muito estigmatizado, aquele funcionário das 9 às 5. Havia eu não sou nada bom a contar anedotas, mas havia uma anedota boa, uma piada boa que definia em determinada altura o funcionário público. Dizia quem é entre miúdos, qual dos pais dos miúdos era o mais rápido. E um dizia, o meu pai é astronauta, vai daqui até à Lua, não sei o quê. O meu pai conduz um avião, vai daqui até ali em 10 minutos. E outro dizia, pois o meu pai é funcionário público, anda tão rápido que entra das 9 às 5 e às 4 já está em casa. Portanto, havia aqui... Isto é uma piada, obviamente, isto não é uma realidade. Mas havia aqui um bocado um estigma em relação ao funcionário público, que não é verdade. Nem é verdade hoje, nem é verdade no passado. O funcionário público tem uma missão de ajudar a comunidade, de ajudar todos aqueles que procuram um serviço público, seja ele na parte burocrática, seja ele a reparar um passeio ou uma estrada. Portanto, o funcionário público tem uma missão, e esse é o espírito do funcionário público. Hoje, os novos, nós estamos a renovar muito o setor público, em termos de funcionários, os jovens que entram os jovens quadros que entram neste momento no setor público têm este espírito de inovação, têm este espírito empreendedor. Obviamente as pessoas não são todas iguais, e muitas vezes o sistema depois complica esta vontade. Mas mais do que fazer dentro de casa, o que nós tentamos é inovar nos processos fora. Mais uma vez, dar aqui um exemplo na área da cultura, mas podia dar em qualquer outra área. Ainda esta semana teve a decorrer também um processo parecido, que é passar para a administração pública, e nomeadamente naquilo que são as nossas decisões, práticas que são utilizadas no setor privado. Quando nós fizemos o nosso plano estratégico para a cultura, podíamos ter feito um plano, contratado uma empresa de consultoria, que fazia o plano, que nós no final apresentávamos e colocávamos numa lombada, numa prateleira, e lá tínhamos o nosso plano estratégico da cultura. Fizemos de forma diferente, utilizando técnicas como o World Café, participações, na altura até porque vivíamos num período de Covid, participações online, ou seja, fazer um conjunto de reuniões e de participações informais, levámos a que 3.000 pessoas participassem na elaboração desse plano. Ou seja, quando 3.000 pessoas participam em algo, elas também passam a ser donas desse algo que estão a contribuir, por muito pequeno que tenha sido. Portanto, e é neste exemplo pequeno, é aqui que nós podemos, efetivamente, inovar no setor público, que é um setor por si pesado e burocrático, é nos processos. Daqui um pequeno exemplo, mas de que é desta forma que nós temos que, de alguma forma, colocar inovação e olhar para as nossas cidades, para as nossas regiões, para os nossos processos, para o futuro e pensar como é que eles podem, efetivamente, estar junto das pessoas. Porque também, no final do dia, será relativamente simples o trabalho do município, à parte do planeamento da cidade e tudo isso, e de tentar criar condições, mas se nós nos cingirmos à nossa função básica, que é passar licenciar e passar licenças e tratar destes processos administrativos ou burocráticos, é relativamente simples, não é? Portanto, temos que inovar, e inovar é, acima de tudo, inovar nos processos e de envolvimento da comunidade. Muito bem, então ele falou uns 5 minutos só, ele está devendo, porque ele falou que eram 2 horas. Está devendo 1 hora e 55 minutos desse tema numa próxima oportunidade. Marta, você tem pela sua primeira resposta, você tem uma peculiaridade que é o atendimento 1 a 1 ali. Você percebe no olho
na forma que a pessoa chega, nas perguntas, nas dúvidas, talvez de uma maneira diferente do que os demais aqui. Os medos, as ansiedades, a insegurança, porque empreender também é correr risco, sempre. Né? Não tem empreendedor que não está correndo risco. Portugal, lá pelos idos de 1500, correu todos os riscos quando se lançou ao mar para um lugar que nem sabia se existia, né? Por aí, e aí as coisas começaram a acontecer. Eu falo que, recomendado pelo meu amigo Paulo Bernardo, eu li um livro que chama Aldeia Global, e que mudou meu entendimento de Portugal, inclusive me impulsionou a vir mais rapidamente morar aqui, que é o espírito empreendedor português. A tal da Aldeia Global é o primeiro sentido de globalização que existiu na história da humanidade, e o espírito empreendedor do português, que, de alguma maneira, está no DNA. Está no DNA, está aí. Mas ele está mais adormecido, está menos adormecido. A gente falou muito a respeito disso ontem. Mas você entende lá no olho daquele empreendedor que vai ali, como é que é essa... Quais são os medos, os receios e os desafios que você sente quando tem essa conversa um a um? Pegando exatamente nessa questão de nós sermos, que temos sido grandes descobridores. No outro dia eu tinha uma empreendedora estabelecida aqui em Portugal, mas do Reino Unido, e que me dizia assim: Marta, vocês fizeram tanto, descobriram tanto, e porquê é que neste momento vocês têm tanto medo? E eu fiquei a olhar para ela e pensei, ora, aí está. Ou seja, nós já descobrimos tanto, já fomos tão além, e não havia tecnologias, não havia GPS, não havia nada, e neste momento estamos com medo. O medo é o quê? O medo, da maior parte das vezes, é de aparecer e de errarem, que é o que nós estávamos a falar no início. As pessoas chegam ao pé de mim com uma ideia, muitas das vezes a ideia não está necessariamente trabalhada, e o meu papel é o quê? É começar a pôr hipóteses em cima da mesa. Uma das coisas que é importante é as pessoas perceberem o dinheiro e o investimento que vão fazer. E muitas vezes elas não têm essa noção. Eu não digo à pessoa de longe, olha, quando eu vejo, eventualmente, não digo, olha, o seu projeto está um bocadinho frágil. Nunca. Vamos fazer alguns exercícios que permitam a própria pessoa chegar a essa conclusão e como é que nós vamos trabalhar o projeto para ele realmente ter pernas para andar. Fazemos exercícios, como eu costumo dizer muitas vezes, eu faço o advogado do diabo. Não é dizer à pessoa não avance, mas é dizer, então, e nesta situação como é que nós faríamos? E nesta como é que faríamos? Pô-los o mais preparados possível para as circunstâncias que pode acontecer do negócio. Mas os medos são aparecer. As pessoas querem vender, mas não querem aparecer. Pronto. Há o medo de aparecer. E nós, portugueses, somos muito típicos na questão, portugueses de Portugal, que é, eu sabia que isso não ia dar certo, mas ninguém teve a coragem de se chegar à frente e tentar ver se estava certo ou não. O que é que nós fazemos ali? Fazemos uma rede de apoio. E é isso, que é para a pessoa perceber também que não há medo, não há problema de errar. Obviamente, tendo aqui algumas barreiras de segurança, no sentido eu não vou investir o meu dinheiro todo, a minha casa, etc, etc, e depois isto vai correr super mal, ou não sabemos como é que vai correr. Não. Acima de tudo é isso, é perceber que há ali uma rede de apoio. Eu no dia tenho uma empreendedora que queria que eu lhe fizesse o contacto com uma escola. E eu disse, não é com uma escola, é com as escolas do país todo. E ela, Marta, não, porque eu tenho medo. Mas tem medo do quê? Você sabe o que faz super bem. É para apresentar-se às escolas todas do país. É uma professora e seria para dar aulas de português. Eu disse, é nas escolas todas. Não faz sentido você ficar só aqui quando o seu projeto pode ser nacional. Por isso a questão é essa. Os medos são muitos, mas acima de tudo o que se faz é trabalhar estes negócios e dar-lhes bases para eles não terem esse medo de aparecer. Outros exercícios que eu faço também para combater isso é quando nós temos workshops, eventos, o que seja, eu no formulário pergunto às pessoas se elas aceitam a oportunidade de se apresentar. Qual é a resposta que vocês imaginam? Que dizem, não. Claro que não. Mas quem já me conhece sabe, quando chega lá, todos se vão apresentar. Todos têm que se apresentar. Levantam-se, dizem o nome, dizem o que fazem e aqui começam a tremer. Mas é aqui que as outras cabeças que estão lá começam a olhar e a dizer eu quero falar consigo, eu quero falar consigo, eu quero falar consigo. E é este um dos grandes desafios. Nós estamos agora a fazer um programa que é o She Means Business, vai acabar em dezembro, que eu juntei empreendedores nacionais e internacionais, exatamente por isto, que é para os internacionais perceberem como é que isto funciona aqui em Portugal, porque tem características próprias,
e nós percebermos como é que é empreender lá fora. E isso faz-nos crescer. Acho que nós no Algarve temos uma coisa fantástica, que é este empreendedorismo internacional, que traz-nos aqui um conhecimento que outras regiões não têm. Por isso, isto para nós empreendedores, eu considero que é excelente. Este programa o que é que faz? Ensina aos empreendedores a se apresentarem, a não terem medo de falar dos seus projetos, a não terem medo de dizer: ontem fiz uma publicação e correu super mal, porque ninguém viu aquilo e foi uma desgraça. E então, mas vamos partilhar, vamos perceber o que é que fizemos, podíamos ter feito de outra maneira. Não estamos a falar de investimentos de milhões, estamos a falar o quê? Nós temos um lema nas fábricas que é transformar sonhos em realidade. Não é também projetos de sobrevivência. Eu não quero trabalhar com projetos de sobrevivência. Eu quero trabalhar com projetos em que as pessoas realmente tenham o seu negócio sustentável, consigam criar postos de trabalho, e é essa a rede que ali acontece. Muitas das vezes o problema e o medo nem é o dinheiro. É mesmo o eu vou dizer, eu vou falar do meu projeto, eu vou falar de mim, e depois se isto não funciona. E depois o que é que as pessoas dizem? Como eu disse, nós somos 31 mil no Conselho, todos conhecem todos. Por isso é muito fácil dizer: eu sabia que não ia correr bem. Pronto. Por isso, acima de tudo, é isso, é trabalhar competências para que as pessoas se sintam mais confiantes em avançar com os projetos delas. Muito bem. E acho que ontem nos painéis e hoje a gente está repetindo mais uma vez, né? Temas diferentes, mas os caminhos eles vão se aproximando. É a história do empreender. O primeiro é a fagulha, né? É o se arriscar, tal. Mas na sequência, quando você se prepara para empreender, quando você estuda o mercado, você antecipa os problemas, você passa a ter a chance maior de ser um empreendedor de sucesso. Eu adorei uma coisa que você falou agora aqui, que é: eu não quero trabalhar com alguém que só queira sobreviver. Não. É para além disso. E a gente ouve muito isso. Você tem um negócio, tem. É bom? Não, é o suficiente. É a história do suficiente. Suficiente tá bom, mas se pode ir além, vamos além, né? Acho que é bem interessante. Eu desafio qualquer um, sem olhar no relógio, quem estiver aqui, a falar quanto tempo já correu. Porque todos vão falar: acho que passou uns 20 minutos. Já se passaram 47 minutos. E eu tenho obrigação de encerrar esse painel. E fico devendo para quem está em casa, e fico devendo para vocês outros encontros, outros exercícios desses, porque acho que, para mim aqui que estou acompanhando, foi muito rico. Espero que tenha sido muito rico para as pessoas também. E passo uma última rodada dessa palavra para as considerações finais, mais uma vez reforçando o meu agradecimento pela paciência, pelo empreendedorismo de vocês, que um pleno domingo de manhã estão aqui compartilhando as suas histórias, seus saberes aqui com todos nós. Jéssica, muito obrigado por nos receber, e não é a primeira vez que você recebe projetos nossos no AlgTech Campus, e sempre com um sorriso, sempre com uma amabilidade e com muito conteúdo. As pessoas sempre saem muito encantadas pelo lugar e pela acolhida. Muito obrigado. Por favor, suas considerações finais. Então, para terminar, eu queria só deixar aqui algumas palavras. Primeiro, agradecer novamente e dizer que as nossas portas estão sempre abertas para vocês e para as vossas dinâmicas. Acredito que ainda há muitas coisas que possamos fazer, portanto, acho que podemos ainda desafiar-nos mais, mesmo em termos de Algarve Tech Hub, e se me permite, eu gostava de deixar também aqui um desafio à própria Connect TV, criarmos aqui, quem sabe, um podcast ou um canal em que falamos com as empresas do nosso ecossistema, com os nossos municípios, também com os próprios alunos, para falarmos ainda mais, ou para potenciarmos ainda mais o Algarve. Espera aí, você me provocou? Eu provoquei. Então, espera aí. Dá a mão aqui. Pronto. Agora é só Tá escolher quando começa. É só descobrir quando... Esse negócio de planejar eu gosto também, mas eu gosto muito mais de fazer. Então agora a bola está de volta com você. Eu acho que pode ser muito interessante dar-nos ainda a conhecer mais, não só quem está no Brasil, mas também quem está aqui em Portugal, aquilo que já é feito no Algarve. E, portanto, acho que poderia ser um bom desafio. Portanto, a minha consideração final vai ser esta provocação. Muito obrigado, muito obrigado.
E, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade e por esse espírito. Acabamos de ver aqui empreendedorismo na veia, né? Ela se desafiou, teve a coragem. Tudo que a gente foi falando aqui, a gente teve exemplo. Ela enxergou uma oportunidade, teve a coragem, se desafiou, me desafiou e agora a gente já tem um novo projeto para tocar. Paulo Bernardo, meu amigo, esse Paulo Bernardo, eu faço questão sempre de falar que tem muita frase que eu uso. Eu falo assim, tem um amigo meu que me ensinou, e uma das coisas mais, eu acho, sensacionais, a gente estava até falando, é o que é. Quem me ensinou, não, é o que é, foi Paulo Bernardo. E é uma frase que eu acho que deveria ter sido dita por Aristóteles, por algum pensador genial. Deve ter sido, eles traduziram isso do grego para português, não é possível. É alguém muito genial que pensou em é o que é, e os portugueses usam muito. Obrigado pela amizade. Suas considerações finais. Antes de mais, obrigado a quem está, a quem nos vai ver e a quem nos vai ver. E para terminar e para passar, e recordando-me, no outro dia estava a trocar umas palavras com o Eudes, como é que ele chegou a Portugal, e ele nem imagina como é que chegou a Portugal, como é que eu cheguei a ele, portanto, como é que nós nos conhecemos. E por muita inovação que exista, por muitas startups que se façam, o mais importante são as pessoas. E quando nós tiramos as pessoas da equação, estamos a matar qualquer processo. E ao longo da minha vida, o que eu fui sempre aprendendo é que é tão importante o cara que me abre a porta do hotel como o prefeito ou o presidente da Câmara que me recebe. Porque todos eles fazem parte de uma engrenagem que ajudam ao mundo a andar. E nós esquecemos muitas vezes, nesta correria que vivemos, que a inovação é feita pelas pessoas, a tecnologia é feita pelas pessoas. Portanto, temos que pôr as pessoas no centro de tudo. O resto acontece. E não é por ser mais empresário, ou por viajar mais, ou por viajar menos, que nós pensamos que somos diferentes dos outros. Nós somos todos iguais. Cada pessoa tem qualquer coisa para trazer. E os meus colegas de painel falaram todos nisso. E a Marta referiu que falava com muita gente, e o Paulo na questão de gerir a parte da função pública, e a Jéssica como recebe as pessoas que chegam. Portanto, nós estamos a falar de pessoas, sejam donos de startups, sejam empregados de startups, sejam funcionários públicos. Portanto, o mais importante do processo de inovação é as pessoas. Muito bem, obrigado, Paulo Bernardo. Marta Diniz, aquele nosso segredo. Só nosso. Mas eu fiz bem de fazer daquela maneira ou não? Está ótimo. Viu? Tá ótimo. Eu tinha meus motivos para ficar enrolando. Correu bem. Primeiro que tudo, também, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui a apresentar este projeto nacional e também em questão aqui mais local de Lagos. Eu ia fazer aqui um bocadinho um apanhado do que foi dito aqui e que para mim também me faz sentido. A questão do empreender. O que eu costumo dizer é, sejamos empreendedores mesmo a trabalhar por conta de outrem. Nós não temos necessariamente de criar uma empresa para ser empreendedores. Nós podemos ser empreendedores todos os dias. Os nossos filhos podem ser empreendedores na escola, a querer fazer mais. Sim. Por isso, nós somos empreendedores por natureza e façamos jus ao que nós éramos antigamente, aos nossos antepassados. Por isso, sejamos empreendedores sempre, mesmo que estejamos numa entidade, numa empresa e a trabalhar por conta de outrem. E depois também a questão das pessoas. A mensagem que eu transmito aos meus empreendedores é: gritem em plenos pulmões o que vocês fazem e falem do vosso projeto. E não é necessariamente só a um diretor de uma empresa. A senhora que está a fazer a limpeza todos os dias no espaço onde vocês percorrem pode ter um contacto que vos vai dar o vosso futuro negócio. Por isso, não se limitem, eu só vou falar com os grandes diretores. Não. Falemos do nosso negócio a todas as pessoas, sem medos, mas divulguemos, porque nós nunca sabemos quem é a pessoa que pode nos dar o nosso melhor negócio. E, acima de tudo, empreenda-se, faça-se o melhor, queiramos o melhor
para o nosso negócio, para a nossa empresa, para a nossa região. Queremos sempre mais, devemos querer sempre mais e não nos contentar, como os funcionários públicos nós sabemos, e que eu também trabalho, porque com um projeto financiado, obviamente também estamos lá, mas a questão é, não trabalhemos só das 9 às 5. Que queiramos mais do que isso, porque nós temos uma região fantástica, eu costumo dizer, nós estamos sentados num tesouro fantástico, e o Brasil, o Algarve faz todo o sentido. O clima, a segurança, a língua. Um dos exercícios que eu faço sempre, quando me chega alguém, eu pergunto, porquê o Algarve? E quando é o Brasil, é automático. A segurança, nós somos muito mais seguros, não é? A verdade é essa. A língua é fácil, temos um clima fantástico, por isso nós temos todas as condições para criar negócios e para trazer empreendedorismo aqui para o Algarve. Por isso, estamos à vossa espera. Muito bem. Obrigada. Muito obrigado. Paulo Santos, meu amigo, para finalizar também as suas considerações finais, muito obrigado. Domingo de manhã estar aqui, eu sei que não é um desafio, mas muito obrigado para todos, né, que se desafiaram aí e estão aqui. Muito obrigado pela presença. Eu também tenho que agradecer, obviamente, o privilégio de partilhar o painel com a riqueza que tivemos aqui. Portanto, obrigado a esta partilha, obrigado à Connect TV e à revista Empreenda. Obviamente que falar no final é sempre mais fácil, mas ao fim e ao cabo, se o que todos os meus colegas antecederam falaram das pessoas, e as pessoas podem ser mais ou menos importantes nos processos deles. A mim é tudo. Ou seja, no meu processo, nós não produzimos efetivamente nada, nós gerimos pessoas que, por sua vez, entregam e com a sua entrega e com o seu empenhamento, conseguem resolver o problema de outras pessoas. E depois também somos eleitos por pessoas. Portanto, nós vivemos para pessoas. Não há aqui ninguém que tenha mais esta necessidade e esta vantagem e este privilégio de trabalhar todos os dias com pessoas e fazendo com que as pessoas pensem muitas vezes fora da caixa. Ou seja, como estávamos aqui a falar, todos podemos ser empreendedores, todos podemos, acima de tudo, todos podemos não nos... Se tivermos um espírito, o nosso espírito de descobridores, não é? Portanto, tivermos um espírito de queremos sempre ver mais além, em qualquer função que desempenhamos, podemos sempre fazer melhor e, acima de tudo, sermos mais realizados. Portanto, é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. E eu aproveito aqui, pego uma última parte, quando a Marta falou, né? Quando a gente conversa com qualquer pessoa, a gente se expõe, a gente grita a plenos pulmões, pode estar ali algum contato que pode ser muito importante para o futuro. E o contrário também. Quando você fala e ouve, você pode ser a chave de contato para alguém. E eu aprendi muito, e eu falo sempre, eu acho que tem que a César o que é de César e a Paulo Bernardo o que é de Paulo Bernardo. O Paulo Bernardo pratica isso, e eu aprendi com ele a melhorar essa minha capacidade, de conectar pessoas e de se oferecer para ajudar, independente se aquilo, eventualmente, no futuro, vai me trazer alguma coisa boa ou não, mas, invariavelmente, quando a gente ajuda alguém, algo acontece de bom para você no futuro. Então, mantenham isso como um mantra do dia a dia para os negócios também. Ajude um outro empresário, ajude um outro pequeno empreendedor ou grande empreendedor, que de alguma maneira isso vai fazer bem para você, para o seu dia a dia, para o seu espírito e, eventualmente, até para os negócios. Senhores e senhoras, muito obrigado pela presença, obrigado também aos que estão aqui. Uma salva de palmas para os nossos intervenientes. Nós voltamos daqui a pouco com mais um painel aqui no Empreenda Summit.